Muito se discute em vários canais, lives, blogs, comentários nas redes sociais de como nós chegamos a um patamar na sociedade em que praticamente toda a narrativa é pró-mulher, é pró-feminina. Podemos citar exemplos desde o legislativo, executivo e judiciário, em todos os níveis, até a mídia, grandes empresas e a população em geral. Eu já deixei bem claro o que eu penso que aconteceu. O feminismo, através da infiltração, usou de uma maciça campanha de mudança de mentalidade, sem tréguas, sem descanso e aproveitando da própria complacência que os homens possuem em relação às mulheres. Conseguiram o domínio completo das áreas de decisão. Usaram da tática da janela de Overton. Não sei se, provavelmente sem querer, mas usaram dessa tática. E quase todo mundo cai nessa tática da janela de Overton. Então começaram buscando algo inaceitável, uma espécie de tabu. Daí baixaram para algo que as pessoas começaram a aceitar, a discutir. Nesse caso, há vários métodos de se fazer isso. Então, depois que se começa a discutir, as pessoas já estão mais abertas a aceitar o tal tabu. Aí o feminismo volta ao tema do tabu principal, e o tabu se torna normal. E as pessoas começam a achar aquilo aceitável. E aqueles que discordarem, daí vão ser taxados de radicais. Assim é que funciona mais ou menos a janela de Overton. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar melhor. O que nós estamos tentando fazer aqui é tentar conseguir, na base da marreta, abrir um vão nessa montanha de pedra maciça. Abrir uma brecha. E isso só iremos conseguir se expormos e desconstruirmos toda essa narrativa. É um trabalho ingrato, pesado, duro, sujo, mas que está mostrando resultados. Já que não temos acesso às esferas de poder para mudarmos alguma coisa, pelo menos podemos colocar por terra essa ladainha toda. Se os homens começarem a não acreditar nessa lorota toda, eu já conto como uma vitória para nós todos. Vejam a seguir o poder do establishment feminista. Eu retirei algumas passagens para que não ficasse muito longo o vídeo. Violência contra a mulher é inaceitável, defende Fux. Sabe quem é o Fux? Nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que a ênfase na violência contra a mulher? Se morrem muito mais homens do que mulheres. Essa fala, para mim, significa que ele se importa mais com a morte de uma mulher do que a morte de 200 mil homens. O ministro ressaltou que o primeiro eixo de sua gestão é a proteção dos direitos humanos, temática em que se insere a proteção às mulheres. Prestem atenção no detalhe. O eixo de sua gestão é a proteção dos direitos humanos, mas ressaltando a proteção das mulheres. Devemos rejeitar a tese machista do crime passional. A lógica perversa de que a mulher deu causa ao problema também deve ser abandonada, na medida em que revela um profundo machismo estrutural ainda existente numa sociedade digital evoluída contemporânea. Será que ele também não considera crime passional quando uma mulher mata seu marido? Eis a questão. Defendeu nessa segunda-feira, 19, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Ele participou da abertura do 12º Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica contra a Mulher, FONAVID. É inaceitável a violência contra a mulher. Parafraseando Jean-Paul Sartre. A violência, independente da maneira como ela se manifesta, por si só é uma derrota, ressaltou Fux, que reforçou seu engajamento às ações de julgamento e punição de atos que vão de encontro à vida das mulheres brasileiras. Papo furado.
A violência com que os senhores se preocupam é aquela apenas contra as mulheres. Os senhores estão se lixando para a violência contra os homens. E ele ainda me cita Jean-Paul Sartre, que fazia, digamos, certas orgias com a sua amante feminista Simone de Beauvoir. Lembrando que em 1977 foi feita uma petição ao parlamento francês pedindo que não fossem mais penalizadas nenhum tipo de relação sexual entre adultos e menores de 15 anos. E adivinhe dois que assinaram essa petição: Sartre e Simone de Beauvoir. E olha aí, feministas, olha aí. Vocês não ficam malucas com casos de pedofilia e estupro? O que me dizem desses dois que assinaram essa petição? Eu sei que vocês não vão falar nada. Afinal, se é um dos nossos, está liberado. Só não pode ser do lado contrário, não é mesmo? O ministro ressaltou que o primeiro eixo de sua gestão é a proteção dos direitos humanos, temática em que se insere a proteção às mulheres. Por isso, o CNJ aprovou 2 atos nos últimos dias que contribuem para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Não podemos ouvir calados que o Brasil é o pior lugar para uma mulher viver. Temos o dever de modificar essa situação. Magistrados do Brasil, contem comigo nesta luta. Como é que é? O Brasil é o pior lugar para uma mulher viver? Não, não é possível. Como que alguém diz isso? É inacreditável. Não há palavras para descrever uma fala dessas. Esse pessoal nem disfarça mais. Eles apelam logo para o esculacho. Eles devem pensar assim: já que falar em prol somente das mulheres não dá nada, e eu não vou sofrer nenhuma reprimenda por parte de ninguém, então eu vou chutar logo o balde. Pronto, não dá nada mesmo. A resolução número 346/20 define que os oficiais de justiça devem cumprir os mandados referentes a medidas protetivas de urgência em 48 horas. Além disso, também regulamenta as formas de comunicação com a vítima sobre atos processuais referentes ao autor da violência, especialmente sobre ingresso e saída da prisão. Já a recomendação número 79/20 destaca a necessária sensibilização e capacitação de juízes que trabalhem em unidades com competência para aplicar a Lei Maria da Penha. Os tribunais deverão promover, no prazo máximo de 120 dias, a qualificação em direitos fundamentais com perspectiva de gênero. A presidente do Fonavide, juíza Jaqueline Machado, lembrou situações comuns pelas quais as mulheres passam em suas vidas. Ser mulher no Brasil é lidar com as dores do parto, sofrer violência obstétrica e ainda ouvir que licença maternidade é um privilégio. É ter sua eficiência cobrada no mesmo nível que os homens, mas ter dupla ou tripla jornada. É ser mais de 70% da força de trabalho no combate ao Covid, mas não ser reconhecida como tal. Dupla e tripla jornada aonde? Os casais que têm dinheiro pagam para limpar a casa, compram comida pronta. Os filhos ficam em creches, usam forno de micro-ondas, máquinas de lavar, moram em apartamentos. Se for um casal mais pobre, a mulher até prepara a comida e dá uma limpada na casa. Mas quem sustenta a casa são os homens. Então nada mais justo do que quem contribui com menos dinheiro faça algo mais em casa. Agora, se a mulher reparte meio a meio as despesas da casa, aí sim é outra história. E se for um casal paupérrimo, a mulher nem trabalho fora de casa tem. É o homem que tem que se virar para trazer o sustento da casa. Então, é óbvio que ela que vai ter que cuidar da casa. Quem vê esse pessoal falando pensa que as modernetes atuais são que nem as nossas avós, que faziam pão no forno de barro e lavavam roupa no rio. Outra coisa, os pais hoje em dia ajudam a cuidar dos filhos. É mentira aquela história que o homem chega em casa e se atira no sofá. Eu vejo pais levando os filhos na escola, buscando,
brincando com eles nas praças, levando-os para pedalar de bicicleta. Essa conversa que os pais não ajudam na criação dos filhos não cola mais. Jaqueline ainda ressaltou que as violações de direitos das mulheres no país são crescentes. Ser mulher no Brasil machuca, é difícil e é perigoso, principalmente se você for menina, pobre, negra, migrante, trans. Muitas ousaram dizer suas verdades e exigir sua liberdade e estão mortas. Seus filhos estão órfãos. Ser mulher no Brasil é como estar em guerra civil permanente. Dona Jaqueline, o Brasil é um país perigoso para todo mundo, não apenas para as mulheres. Aliás, as mulheres estão mais seguras do que os homens. Os homens morrem pelo menos 10 vezes mais do que as mulheres. Então, quem que está em maior risco, Dona Jaqueline? Segundo ela, ser magistrado de violência doméstica em um dos países que mais viola direitos humanos é um desafio. Ser juízes dessa área é contribuir para a promoção de vida das mulheres, é acreditar e ter empatia pelas dores físicas e da alma, é trabalhar em prol de uma casta de vulneráveis. Nossa, nós estamos vivendo uma casta, nós estamos vivendo na Índia, né? Tem aquelas castas de separação, um não pode se misturar com o outro, deve ser alguma coisa desse estilo que ela está pensando. É gritar a vozes silenciadas, é lidar com seus próprios medos e preconceitos. Nossa! É desconstruir, é trabalhar de forma coletiva e engajada. É verdade, concordo. Ser juiz deve ser muito difícil. Ter um auxílio moradia que equivale a 4 salários mínimos é terrível, é desumano. Tem que gritar, tem que se descabelar, tem que militar ideologicamente, alguma coisa tem que se fazer. É muita opressão. A desembargadora Salete Silva Somariva, presidente do Colégio dos Coordenadores das Coordenadorias de Violência Doméstica dos Tribunais de Justiça, e a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, também participaram da abertura do encontro. Apenas no primeiro dia, o fórum teve a participação de mais de 2.000 magistrados, especialistas e autoridades do sistema de justiça. 2.000 magistrados e especialistas e autoridades do sistema de justiça. E agora? Estamos à mercê ou não de algo dantesco, perverso, monstruoso? Eu estou aqui desconstruindo todas essas narrativas. Somente um tolo, um jumento de 2 patas é que não quer enxergar a realidade. Até que um dia ele sente a mão pesada da sociedade feminista sobre os seus ombros. Mas eu quero compartilhar algo que eu pensei, que eu andei pensando. Muitos desse pessoal, cavaleiro branco, mangina, populista, que nos criticam, muitos deles, podem ter certeza, também estão tomando medidas para se precaverem do establishment feminista. Eles não vão confessar, óbvio, mas eu garanto que muitos estão adotando tudo aquilo que eu falo aqui para não correrem o risco de serem cancelados. Eles agem como aquela pessoa que vê você fazer alguma coisa bacana, não fala nada, copia, não te dá os créditos e faz exatamente aquilo que ele viu você fazer. Então, pessoal, é dureza o que está aí. Temos que agir, na minha opinião, como eu sempre disse, na parte de mudança de mentalidade. Vamos ter que entrar também na tática da janela de Overton. Abrir essa janela aí para que possamos sermos ouvidos algum dia. Alguma voz terá que ser ouvida. Não estamos aqui achando que vamos salvar a sociedade, esse tipo de coisa. Vocês sabem que não é isso. Mas também não vamos nos oferecer
calmamente, de forma submissa, ao altar de sacrifícios. Era isso aí, pessoal. Até mais.